Alô Manaus, alô Amazonas, sejam bem-vindos a mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Quero muito agradecer a você que todos os dias fica ligado na Band, acompanhando toda a nossa programação. E é claro, um alô mais do que especial a você que está em Manaus, a você que está nos nossos queridos municípios do Amazonas. Muito obrigada aí pela sua companhia. E é claro que a gente só pode devolver todo o carinho que a gente recebe de cada um de vocês, através, primeiro, de pedir muito a Deus a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família. E é justamente por falar de família que a gente aproveitou o programa de hoje para falar um pouco sobre as drogas. A gente que é mãe, você que é pai, sabe qual é a preocupação que os pais têm com os seus filhos. A gente está vivendo um mundo de tanta violência, e aí tem muita gente que diz: nossa, eu tenho percebido como o amor está esfriando, como que a violência acaba tomando conta do nosso dia a dia. E é justamente para a gente falar sobre essa violência que muitas vezes entra na nossa casa através da droga, ultrapassa os muros das escolas através da droga, que daqui a pouco a gente recebe aqui o nosso querido Dr. Alfredo Brelas, ele que vem para, como psicólogo, dar uma falada aqui, aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, aquilo que a gente pode fazer para os nossos filhos, para que possam, diante das drogas, dizer: não, eu não quero usar, eu vou dar um basta. Então a gente vai acompanhar agora várias imagens de pessoas que, infelizmente, no seu dia a dia acabaram tomando a droga como uma saída, que não é saída, mas a gente sabe o quanto que a droga, é o cigarro de maconha, é o crack, vem aumentando o seu consumo. E aí eu quero fazer um alerta para você que é mãe, para você que é pai. Como que você lida com tantas informações no seu dia a dia sobre esse tema? O que você faz dentro da sua casa para que de fato os seus filhos possam estar protegidos das drogas? E aí eu quero chamar ainda a sua atenção nesse momento para falar sobre a dependência química, mas falar sobre a relação da dependência química com a depressão. O que mais a gente está acompanhando aqui na Band, em vários noticiários nacionais, é justamente pessoas que tinham uma vida normal e de repente acabaram largando tudo ou tirando a própria vida. E essa imagem que a gente vai mostrar agora aconteceu fora do nosso estado. É um jovem homem que na verdade acabou matando os filhos, matou a sua esposa e tirou a própria vida. E todo o relato sobre a vida desse homem, que já a gente bota na tela da Band, mostram esses relatos de que ele levava uma vida normal, era uma pessoa tranquila, mas estava insatisfeito com o seu trabalho. Estava achando que, infelizmente, o trabalho já não era mais aquilo que ele gostaria de fazer, ou não estava esse trabalho correspondendo com aquilo que ele tinha em mente. E aí eu faço uma pergunta ao Dr. Alfredo, que já nos responde: até que ponto a nossa mente pode nos levar à destruição da nossa própria vida? Essa é uma relação que nós precisamos entender. E já, aqui no Câmera 13, quero convidar você, convidar a sua família para ficar conosco, que você já pode, através do nosso telefone de WhatsApp, mandar aí a sua pergunta. Quero aproveitar também para mandar um alô para o interior do Amazonas, Itacoatiara nos acompanhando, Iranduba, Barcelos, mandar um abraço mais do que carinhoso para Borba, município de Borba, que sempre entra em contato aqui com o nosso programa. Você que está no Careiro da Várzea, no Careiro Castanho. Gente, brigadão aí pela sua companhia, você que, graças a Deus, há cerca de 15 anos, todos os dias, liga aqui na Band para acompanhar o Câmera 13. Hoje a gente tem também comunidades, a gente vai fazer um giro aí em várias comunidades de Manaus, acompanhar de perto o dia a dia, aquilo que as nossas comunidades vão enfrentando, e a gente sabe o quanto que é bacana ouvir as pessoas. É ouvindo as pessoas que a gente consegue certamente construir melhor. A gente já
já vai às comunidades, mas agora deixa já acionar o repórter Gerson Guerra, tem informações da área da segurança pública aqui no município de Manaus. Gerson. Aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, onde estão presos o agente de portaria Alessandro Queiroz Nascimento, de 24 anos, o Bruno Queiroz de Lima, de 27 anos, o Joelson Martins da Costa, de 24 anos, conhecido como Diabinho. Eles foram presos depois que efetuaram um roubo a uma empresa lá no Distrito Industrial. Foram roubados pelo menos 300 celulares e a polícia já recuperou 80. Eu vou conversar aqui com o delegado, Denis Pinho, que é o adjunto aqui da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Delegado, como tudo começou para vocês chegarem até esses 3 elementos? Primeiramente, a gente analisou as imagens do circuito interno de TV da indústria no distrito e verificamos que 5 indivíduos, sendo um deles de posse de uma pistola, entraram no local por volta de 1h20 da manhã, fizeram 2 funcionárias reféns, amarraram e saíram do local com os objetos subtraídos. A gente identificou também a participação de um veículo Ford Ranger. Através daí, juntamente com a parceria com o batalhão de Rocan da Polícia Militar, na segunda-feira, em ação contínua, a gente conseguiu fazer a abordagem a um indivíduo que comprou um desses aparelhos telefônicos, que ele imediatamente indicou o local e as pessoas que ele tinham comprado. Em ato contínuo foi localizado essas pessoas, feita a abordagem via pública do Joelson e do Bruno, e eles prontamente confessaram a participação no crime de roubo, inclusive indicando o local onde estaria a resta furtiva. E foram recuperados 80 aparelhos telefônicos. Até então, esse agente de portaria foi o responsável por arquitetar esse crime, entrou em contato com o seu tio, que é o Bruno, para organizar organizar toda a logística e armamento na hora da ação. Agora tem 3 pessoas ainda foragidas, é isso? Positivo. A gente vai dar continuidade às investigações para tentar localizar e identificar essas 3 pessoas. Ainda não tem fotografia, nada? Ainda não tem nada de concreto ainda. Com relação aos 3, eles têm passagem já? Somente o Joelson responde a crime de tráfico de droga e homicídio tentado contra a sua ex-mulher. Os 3 agora ficaram à disposição da Justiça e responderão por roubo majorado e associação criminosa armada. E olha, gente, você também, como sempre nós colocamos aqui, sempre é importante você ter aí na sua agenda, pode colocar aí na porta da sua geladeira, telefones importantes, como o 190, o 181, que são números que também você pode acionar aí a parte da polícia para qualquer problema que você tenha na sua comunidade. E falando de problemas, é lógico que sempre a droga está por trás deles. E a gente daqui a pouco fala com o doutor Alfredo, que já está conosco para responder todas as perguntas, e hoje a gente vai tentar entender algo que eu sempre fico me questionando: até onde a dependência química tem relação com a depressão? Ou a depressão pode ser um caminho para chegar até uma dependência química? Então já a gente tira essas dúvidas aqui com o nosso querido psicólogo, Dr. Alfredo. Olha, a gente vai já para o intervalo comercial, daqui a pouco já tem o Dr. Alfredo chegando conosco, mas deixa eu colocar aqui para você dados a respeito de suicídios, né? Você tem uma ideia, gente, acontece cerca de 800 mil por ano no mundo inteiro. E média de 1 a cada 40 segundos. Nossa, que absurdo! No Brasil ocorre 1 a cada 1 hora. E é sobre isso que a gente vai já conversar aqui com o Dr. Alfredo, chamando a atenção de você que é mãe, de você que é pai, para a gente entender um pouco o que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu sei como é difícil a gente cuidar hoje, educar hoje os nossos filhos. Então a gente volta já. Estamos de volta ao vivo na Band com o nosso Câmera 13, que esse ano agora de 2016 está completando o seu 15º aniversário. Nossa, é muito tempo, né? E nós queremos muito agradecer a Deus sempre. A gente, às vezes, tem tantos problemas no nosso dia a dia, mas de uma coisa nós não podemos nos afastar. Nós fazemos o que é possível. E a Deus compete o que é o impossível. Então, mesmo no dia a dia, nas dificuldades que você possa estar enfrentando, se em casa você está vivendo algum tipo de problema, nunca esqueça que um Deus misericordioso
todos os dias, a qualquer momento, em qualquer dificuldade ou em qualquer alegria, está velando por você e zelando por você. Então essa força a gente precisa ter muito. E é justamente falar de força que nós estamos hoje debatendo um tema que muito nos interessa, principalmente as nossas famílias. É em relação à dependência química e à depressão. E a gente tem aqui na tela da Band imagens de como que as drogas, elas estão fazendo parte do nosso dia a dia. Antes a gente ouvia um comentário ou outro, hoje não. Hoje aonde a gente vai, a gente sempre acontece de acompanhar, de ver de perto alguém na dependência química. E a Cracolândia hoje, a gente vê em São Paulo, em tantos outros estados, hoje é uma realidade da cidade. As pessoas começam a achar normal conviver com aquilo. Eu acho que o que mais assusta é isso. É quando a gente acaba se calando diante daquilo que nós temos que ter a coragem de combater. São essas imagens que muito vai fortalecer a informação e a orientação que o doutor Alfredo Braz nos traz nesse momento como psicólogo. E aí, gente, deixa eu colocar aqui na tela da Band mais dados, informações importantes a respeito do suicídio. Homens e mulheres acima de 70 anos dominam essa lista, seguida da faixa etária entre 15 e 19 anos de idade. E aí, doutor Alfredo, eu quero já começar lhe fazendo uma pergunta. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui à Band e ao Câmera 13. Mas nós temos aí uma relação entre dependência química e depressão? Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Antes, quero dizer que é um prazer revê-la, fazer um muito tempo obrigada. Que nós não nos víamos, né? Mas sim, tem sim. A droga, tem drogas que são chamadas de drogas depressoras. Elas vão deprimir a pessoa, não no sentido de uma depressão que a gente conhece, dessa depressão como doença, dessa depressão profunda, mas ela, a partir da repetição, de muitas vezes, a pessoa repetir aquela droga pode levar aquele estado depressivo a uma doença de depressão, tá? Mas, deputada, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma pessoa que usa droga e sofre de depressão, não significa que ela passou a sofrer de depressão a partir do momento da droga. Nós não podemos dizer que todos os casos vão ser assim. Existem pessoas que antes de se tornarem dependentes de droga, já são depressivas, ou já têm depressão, tá? Já tem uma predisposição para depressão, ou já teve caso de depressão. E foi atrás da droga como uma compensação, para suprir aquela necessidade que a levou a uma depressão. Agora, doutor Alfredo, nós estamos acompanhando no mundo inteiro, nós trouxemos dados, informações importantes, mas aqui no Brasil a situação também ela é muito assustadora. A cada uma hora uma pessoa acaba, infelizmente, tirando a própria vida. Isso é um quadro muito preocupante. Com certeza. Quando que a família, um pai, uma mãe, precisam ter esse olhar de águia, aquele olhar para dizer, meu filho está diferente, né? Eu preciso ter uma atenção diferente com ele também. Existe um ditado que diz que os pais são os últimos a saberem, né? Mas deveriam ser os primeiros a saberem. Por quê? Porque convivem com os filhos. Então, a obrigação dos pais de conhecerem o comportamento de seus filhos, essa visão que você chama de visão de águia, né? Doutor Alfredo, olha só esse quadro na tela da Band nesse momento, essa informação. Em 90% dos casos de suicídios, a pessoa estava com problemas de depressão, sim, confirmando a informação que o senhor está nos dando agora. Pois é, olha, o desejo por suicídio ou por morte é um dos sintomas da depressão. Geralmente uma pessoa, quando ela sofre de depressão, ela vai sentir o desejo por morte. Agora, por quê? Quando uma pessoa, ela pensa em se matar, por estar com depressão, ou consegue se matar, ela fez aquilo porque ela queria morrer? Não. É porque ela queria se livrar de um problema que ela não estava conseguindo. Então, uma pessoa que se mata, ela não se mata porque quer morrer, ela se mata porque quer se livrar de um problema. Então, ela começa a pensar que a única solução para sair daquela situação é a morte, porque ela já tentou de várias formas. Então, ela vai tentar a morte para se livrar daquela dor, daquele sofrimento que ela
que ela está passando. Agora, a gente tem acompanhado imagens aqui, doutor Alfredo, em relação à dependência química, em relação ao aumento de consumo, e não só em estados como São Paulo, mas a gente vê que essa é uma prática hoje do nosso, que eu digo prática, gente, mas no sentido de você começar a ver como algo que faz parte do seu dia a dia. E a gente não deve, ou eu estou errada nisso, a gente tem que se inquietar mesmo diante daquilo que a gente não aceita e que precisa combater? Quando você estava falando a respeito da Cracolândia, você falou algo muito, muito importante, quando você disse que nós não temos que nos acostumar com essa situação, achar que é normal, né, e deixar a coisa acontecer. Porque se nós nos acomodarmos, só vai avançar mais essa questão da droga, da dependência química. Mas a partir do momento que nós não achamos normais, nós vamos reagir para tentar minimizar, diminuir aquela situação ou interromper de uma vez por todas, né? Então, o nosso dever é fazer alguma coisa. Então, para fazer alguma coisa, nós não podemos nos conformar e achar que aquilo é normal, senão nós nos acomodamos e deixamos para lá. A gente tem algumas perguntas chegando aqui com relação a essa relação de depressão das drogas, onde que isso leva a um problema mais sério. É o Joana Pereira, do bairro da Paz. Olha, a droga, quando a pessoa está no efeito da droga, ela sente um prazer fora do comum. Por isso que ela usa a droga. Nós sentimos prazer de uma forma natural e normal. Mas quando a pessoa está no efeito da droga, esse prazer vai ficar muito elevado. Ok, então oferece prazer sim no momento. Só que quando acaba o prazer, vem algo que nós chamamos de desprazer, que é o contrário daquilo que ela estava sentindo quando passa o efeito. E quando vem o desprazer, vem a depressão no meio. E a pessoa começa a sofrer horrivelmente. Horrivelmente. Então, de todos os sintomas da depressão, da síndrome de abstinência, a depressão é uma das mais terríveis e ela pode levar à morte, ao suicídio. Olha, eu quero até questionar, porque já a gente vai aqui ouvir uns depoimentos, mas ouvir você que está em casa, né? A gente está falando de algo que não está longe da nossa casa, não. A gente está falando do nosso dia a dia, daquilo que está acontecendo e muitas vezes debaixo dos nossos olhos, e a gente tem que pedir muito a Deus, né? Acima de tudo, a Deus que nos cuide, que nos proteja. A gente vai ouvir nesse momento um depoimento de uma mãe que também passou e passa essas dificuldades. Por quê? Ela viveu lá atrás, mas uma mãe, quando vive algo, é o que eu sempre digo aqui, a mãe, ela vai morrendo junto com o filho. Ela vai tentando salvar o filho, mas ela vai entrando no fundo do poço com ele. Esse é o sentido maior de ser mãe, não é? É a doação completa. Mas a experiência dela que a gente vai acompanhar agora vai mostrar como é possível você enfrentar as drogas e você vencê-las. Primeiro, colocando Deus em primeiro lugar. Vamos ver? Quando meu filho se envolveu nas drogas, passava a noite todinha na rua, chegava de manhã, eu não conseguia dormir durante a noite. Quando ele chegava de manhã, ele dormia e eu passava o dia todo acordada. Quando era de noite, de novo ele voltava, eu vendo a vida dele ser destruída, em tempo de matarem ele por aí. Daí eu entrei em depressão, chorava muito. Eu fui para a igreja. Procurei Deus para poder passar tudo. E depois que ele se libertou, mesmo assim, fiquei doente. Veio tudo à tona, tudo que eu passei. Mas, graças a Deus, depois de tudo isso daí, ele se libertou da droga. Eu consegui tirar meu filho. Lutei, nunca desisti do meu filho. Ai, gente, que maravilha. E essa mãe usou um termo, uma frase, na verdade, muito forte. Se libertou das drogas. Então, a droga é uma prisão mesmo, doutor Alfredo? Com certeza, é uma prisão, mas eu não vou dizer aqui que é uma prisão em que a pessoa não possa se libertar dela. Existem algumas teorias que dizem que uma vez dependente para o resto da vida. A minha experiência como psicólogo no tratamento de dependência química tem me mostrado que nem todos os casos será uma prisão perpétua, para sempre. Tá? Algumas pessoas elas vão desenvolver uma dependência crônica,
tá? Mas não significa que num tratamento ela vai ficar na droga direto. Não, ela vai ficar sofrendo muito, sentindo muitas crises de abstinência. Mas outras não, vão conseguir a libertação dessa prisão mesmo e vão ficar literalmente curadas daquela doença. Ok. Isso acontece. Doutor Fredo, a gente vai dar só uma paradinha nessa conversa maravilhosa, início de tarde, você ao vivo na Band, acompanhando tudo conosco aqui no Câmera 13. A gente faz o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de um tema que muito interessa a todos nós. Já estamos de volta na Band com o nosso Câmera 13. Olha, mandando aqui um abraço para toda a terceira idade, acompanhando sempre o nosso programa. Daqui a pouco chega outubro, dia aí de combate à violência dos nossos idosos. Na verdade, tem que combater todos os dias. Não esperar só a data chegar, não, né? Esse é um compromisso que a gente tem que ter com a família. Família é tudo, gente. Família, a Constituição diz, é a base da sociedade, mas para todos os cristãos, nós sabemos, né, que a família é a menina dos olhos de Deus. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa família e é isso que nós estamos fazendo aqui na Band, né? Orientando as nossas famílias através do nosso psicólogo para a gente poder cuidar melhor dos nossos filhos. E a gente vai falando nisso, em cuidar bem, chamar agora uma matéria feita aqui pela nossa produção que mostra como as drogas já ultrapassaram os muros das escolas. E aí a gente tem que estar alerta, né? Pai e mãe alerta permanentemente, acompanhando e também ajudando os professores, ficando ao lado, mas ajudando os nossos professores que precisam muitas vezes desse apoio das nossas famílias. Então a gente vai mostrar agora e você presta muita atenção nessas informações aqui na tela da Band. O consumo de drogas cresce consideravelmente a cada dia, pois ela não escolhe religião ou nível social. Está presente em todos os lugares. É uma realidade. Hoje eu estou sendo preso mais uma vez por assalto à mão armada para pagar dívida de crack. Se você que está me ouvindo agora e tiver uma chance de abandonar esse vício, faça isso. Faça isso porque a minha vida inteira eu não aproveitei, eu não vivi, eu não fui feliz, eu fui escravo da droga. Esse aumento pode ser atribuído a vários fatores, principalmente aos que se referem na forma em que é transmitida a informação sobre a droga e quem a recebe. Nos arredores das escolas, é notório aluno carregando drogas ilícitas na mochila, repassando a colegas ou consumindo dentro da instituição. Essas ações já fazem parte do cotidiano dos alunos. É provavelmente que alguma dessas situações faça parte da realidade de sua escola. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 7,3% dos alunos de 9º ano já consumiram drogas ilícitas. Deve-se levar em conta que a experimentação está iniciando muito precocemente. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a fumar cigarro, daí eu experimentei maconha. E depois que eu experimentei a maconha, dali começou a minha vida de drogadição, né? Eu comecei a usar álcool também. E nessa fase também comecei a usar alguns solventes, cola de sapateiro. Me envolvi com esse tipo de droga nessa fase. E comecei a ter um uso crônico, um uso direto da maconha já muito cedo, né? Quando eu tinha 15 anos eu já fumava maconha todo dia, fumava vários cigarros de maconha, vários baseados por dia, né? E assim foi se estendendo a minha drogadição. Quando eu tinha aproximadamente 16 anos, eu tive o meu primeiro contato com uma droga química, que foi a cocaína, né? Eu fiz uso da cocaína quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a usar cocaína esporadicamente, né? Eu comecei a ter um uso recreativo de cocaína, como as pessoas chamam, né? Durante os fins de semana, e festa, balada, rolê, né? Algumas vezes durante a semana esse uso começou a se intensificar. E a galera que eu andava, bastante gente também já estava usando cocaína, então a gente usava ela como uma droga recreativa, pode-se dizer assim, né? A prevenção do uso indevido de drogas é fundamental para a sensibilização sobre os riscos e perigos causados por elas. A cocaína te leva ao quê? Te leva a vender o que tu tem, te leva a roubar, te leva a roubar dentro de casa, te leva a se tornar um mentiroso, um cara sem caráter. Se você realmente
tem vontade de parar, tem vontade, onde se nem conheceu essa droga ainda, por tudo que é mais sagrado, nunca experimente, porque é a pior coisa que existe no mundo. É um vício maldito que te tira a paz, te tira a sua dignidade, tira a sua liberdade. Estou preso, mais uma vez. Minha esposa, arrastei minha esposa junto comigo para ser presa por causa de um vício maldito. Se você tem um coração, põe a sua cabeça para pensar, não use droga, vá fazer um esporte, vá nadar, vá namorar, vá ler um livro, mas não use droga. Olha, gente, que depoimentos fortes. E aí, eu quero mais uma vez registrar mais uma frase. A gente registrou da mãe agora há pouco, quando ela falava que o filho se libertou. E aí, nesse depoimento, a gente vê aí claramente ele dizendo dessa prisão permanente que uma pessoa na dependência química vive. E é importante lembrar, quando a gente fala da droga, é como se só a maconha, o álcool, é também uma droga lícita, entre aspas, mas é uma droga. E aí a gente fala da maconha, do crack, da heroína, sabe, Deus, tantas outras drogas aí como sendo elas ilícitas. Mas a maconha, quando a gente fala e diz que ela é ilícita, não dá para desassociar que o álcool pode sim ser a porta de entrada na vida de muitos para chegar até a esses outros tipos de drogas. Olha, deixa eu trazer aqui informações da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas. Na verdade, a ONU traz dados importantes, mostra a relação da droga em todo o mundo. E aí nós temos dados aqui do IBGE, agora do IBGE, ONU e IBGE. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem essa tarefa importante no Estado brasileiro de, através de suas pesquisas, trazer dados, trazer números, e esses números acabam sendo aqueles que vão fazer surgir as políticas públicas. Olha, para você ter uma ideia aqui, 50,3% dos adolescentes de 13 a 15 anos já ingeriu ao menos uma dose de álcool na vida. Gente, 13 a 15 anos. Entrando, na verdade, na adolescência, não é? Já está aqui o álcool na vida desses jovens. E aí, doutor Alfredo, quero lhe fazer uma pergunta. Falei agora há pouco, e na verdade é aquilo que eu penso, que a gente muito ataca a droga ilícita, e parece que o álcool, o cigarro, que a gente vê aí vendendo em todo lugar, é como se isso não fosse uma porta. Eu digo em relação mais até para os jovens desse momento, essa porta aberta para conhecer lá na frente outros tipos, tidos como tipos ilícitos de droga. Quando eu atendo pacientes que são dependentes de droga, dependentes químicos, né? Eu pergunto à pessoa, quando você começou a usar droga? Não, eu não uso droga, só bebo bebida alcoólica e uso cigarrinho. Eu não uso droga, não. Deus me livre, eu não faço isso, né? Na cabeça da pessoa, o álcool não é uma droga. A nicotina, o tabaco não é uma droga, mas é uma droga e é prejudicial tanto quanto as drogas ilícitas. Eu vou ser muito franco para a senhora, se dependesse de mim, o álcool e o tabaco também eram classificados como drogas ilícitas e deviam ter a mesma política que tem em cima das drogas ilícitas, de apreensão e etc., também deveria ter. Se dependesse de mim, porque escraviza muita gente. Muita gente. E o senhor sabe que, falando do cigarro, né, a gente que vive falando sobre o tabagismo de um modo geral, aquilo que o tabagismo acaba trazendo para a saúde, ou tirando a saúde, não é, das pessoas, está se discutindo nesse momento a padronização de todos os tipos de cigarro. Essa padronização justamente para trazer o mesmo alerta de perigo à vida das pessoas. Então, se a pessoa tomar a decisão de usar, tem que ter a consciência do malefício que o tabagismo traz à vida dele. Então, a vida daquela pessoa. Edemilton, muito obrigada. Parece até que você está mais jovem, Edemilton. Impressão minha? Não, acho que não. Olha, são os ares. É mesmo? De vez em quando eu como aquele peixe que vem lá de Parintins, meu amigo
Alfredo traz de lá e a gente saboreia com falar de Parintins já, doutor Alfredo vai estar em Parintins e a gente vai fazer um convite para todo mundo já aí que acompanha o nosso programa. Obrigada, Ademilton. A gente vai acompanhar nesse momento mais um depoimento. Olha, gente, muitas vezes uma lição que a gente aprende na vida de uma outra pessoa tem que servir para a nossa, né? Aquele exemplo que nós precisamos também trazer para o nosso dia a dia. Acompanha mais esse depoimento e a gente vai ver como que tantas pessoas, né? Nós mesmos, certamente, no nosso dia a dia, a gente acaba enfrentando essa questão da dependência química, da depressão, assuntos comuns da nossa vida. Vamos ouvir. Eu tive a frustração de ter perdido o emprego, perdido um relacionamento, e aí entrei em depressão e passei a beber demais, bebia muito, bebia todo dia e passei a conhecer as drogas. Aí passei a me drogar todos os dias e com isso eu passei de drogas para drogas, fui emagrecendo, a minha vida se tornou diferente, eu não saía mais de casa, eu era totalmente dependente do vício, eu não conseguia me libertar da droga. Ok, então, não consegui me libertar das drogas. Doutor Alfredo, qual é o percentual de realmente a recuperação? Porque em relação ao álcool, e aí o trabalho dos alcoólicos anônimos, que eu quero aqui aplaudir, né, o trabalho que é feito aqui no Amazonas, é feito no nosso país, e a gente sabe que muitas vezes a gente sempre ouve a frase, né? Que você venceu aquele dia, né? Então, o outro dia é mais uma etapa que você vai ter que vencer. Em relação à questão das drogas ilícitas, também é assim? Nós temos um percentual de recuperação mesmo, total, da dependência? Varia do tipo de abordagem de tratamento. Nós temos, basicamente, o tratamento por internação e o tratamento ambulatorial. Aquele tratamento que não interna a pessoa. Existe uma diferença em recuperação nessas duas abordagens, tá? Mas a estatística ela diz que de uma forma geral, uma média de 40 pessoas a cada 100 conseguem superar as drogas. Ok, eu pedi agora à nossa produção que a gente pudesse colocar o cérebro, né? Porque a gente fala, nossa, mas a mente da pessoa pode mudar alguma coisa. E aqui a gente tem justamente a imagem de um cérebro considerado normal, como o senhor está vendo, e um outro de uma pessoa que usa cocaína. Um cérebro parece que tá seco. Eu não entendo. Qual é a diferença de uma pessoa que não tem dependência química? Sim. Estou falando em relação às drogas ilícitas, e uma pessoa que usa droga, maconha, por exemplo, cocaína, por exemplo. Tá. O cérebro é formado por várias partes. Cada parte do cérebro é responsável pelo funcionamento no organismo. Tá? Existe uma área no cérebro chamada área de recompensa. Essa área é responsável pelo prazer que nós sentimos. Todo ser humano tem essa área. Então, todo o prazer que nós sentimos de uma forma normal, natural, essa área ela é responsável. Quando uma pessoa faz uso de droga, todo o cérebro é alterado. Mas essa área, chamada área de recompensa, ela é alterada. Então, o prazer vai ser muito maior do que quando ela sente sem o estímulo da droga. Só que vai acontecer algo, deputada. A dependência vai fazer com que ela não sinta mais prazer de uma forma natural. Doutor Alfredo, foi um prazer muito grande tê-lo conosco, trazendo essas informações. Tenho certeza que muito importante para cada uma de nós e para cada um de nós também. Vou falar de Parintins, o senhor vai estar lá, mandar um beijo para Parintins. Minha terra querida, Parintins. Que bom, que bom. Eu quero comunicar aos alunos da escola Tissukasa Uietisuca, Vila Amazônia. Olha, é um nome um pouco difícil, beleza. Mas na Vila Amazônia, lá em Parintins, nós vamos estar ministrando uma palestra para 1.040 alunos sobre essa questão de dependência química, na sexta-feira, dia 9 de setembro. Okay. Então, todos os alunos devem estar lá. E o nome da escola, eu vou fazer o doutor Alfredo falar novamente esse nome. Vila Amazônia? Na Vila Amazônia, a escola é Tissukasa Uietisuca. E eu quero agradecer a professora Margarete Bruce, que está abrindo as portas. Muito obrigada. Então, professora Margarete, um beijo para a senhora, para todos os amigos de Parintins. E a gente fica por aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta.
volta para mais um Câmera 13 aqui na Band. Doutor Alfredo, foi um prazer grande. Prazer também. A gente aguarda o senhor em outras oportunidades. Com certeza, voltarei. Obrigado. Tchau, gente. Fica com Deus e amanhã a gente se vê aqui.